Esse é o De Olho no Clima e agora você fica por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. Você pode acompanhar o AgroMais pelas nossas redes sociais, pelo @AgroMaisTV. Você vai ficar por dentro dos principais destaques nacionais e internacionais, as pautas do dia voltado para o agro e, claro, rever também aí as nossas reportagens lá no YouTube pelo @AgroMaisTV. E pode participar também do De Olho no Clima. Você pode enviar dúvidas, sugestões, mande vídeo da sua propriedade, mande perguntas aqui pra gente que a gente está respondendo para você. O telefone da nossa produção está liberado, é 11 93 700 7883. Agora são 7h03. Vamos começando por aqui, deixa só a gente posicionar. Belezinha, vamos lá. Só o pessoal me atentar. Beleza, agora sim, tudo certo. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 20 estados e no Distrito Federal na última semana de outubro, de acordo com o levantamento da ANP. Em outros 5 estados, os preços recuaram, enquanto no Amapá não houve mudança na cotação. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 3,92% na semana, de R$ 4,87 para R$ 5,06 o litro. O biocombustível tem avançado em decorrência da quebra da safra de cana-de-açúcar no Brasil. Até a primeira quinzena de outubro, a moagem no Centro-Sul recuou 9,56% no acumulado da temporada 21-22. E a produção de etanol hidratado caiu 17,93% na mesma comparação, segundo dados da Única. Agora, a região se encaminha para período de entre-safra, quando os preços tendem a subir ainda mais. Os ventos em Salvador. Teve um morador que ficou assustado com a situação. Como é possível a gente ver no vídeo, os ventos agitaram as águas da capital baiana e chegaram a quase 48 quilômetros. Foram registrados 4 destelhamentos de casas e tapumes de algumas obras foram levadas pelo vento. A chuva e a ventania até não duraram muito, mas mesmo nesse tempo curto houve prejuízos, como alagamentos, ameaça de desabamentos e deslizamentos de terra. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta quinta-feira a situação de emergência em 8 municípios do país atingidos por desastres naturais. Na Bahia, as cidades de Bom Jesus da Serra e Araci passaram por um período de estiagem, assim como São Pedro do Norte e São Pedro, no Rio Grande do Norte. Já na região sudeste, o município de Pirassununga, em São Paulo, registrou chuvas intensas. Em Indianápolis, no Paraná, e Itaiti, no Rio Grande do Sul, a situação de emergência foi reconhecida por causa da queda de granizo, assim como em Marena e Ipuaçu, em Santa Catarina. A equipe técnica da Defesa Civil Nacional vai avaliar as metas e os valores solicitados. Agora são 7h06 e quem está aqui conosco para trazer os detalhes da previsão do tempo por Skype é sempre ele, o nosso meteorologista do IMET, o Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Francisco, uma ótima sexta-feira para você. É sempre bom te receber por aqui. Nós vimos aí 2 questões bem preocupantes, né? Granizo em algumas partes do país, no sul, também em outras regiões ali também, e o vento muito forte lá em Salvador. Você até adiantou ontem que as chuvas que chegariam lá, chegariam com força lá na Bahia e, de fato, elas vêm trouxendo aí uma preocupação lá para os baianos, né? Bom dia, Tiago. Bom dia, os ouvintes do clima. Realmente, Tiago, aconteceram no início da semana aquela situação lá em Salvador, né? Mas as chuvas continuaram em Salvador. Ontem choveu bastante em Salvador, choveu em grande parte da Bahia, viu, Tiago? Chuvas acumuladas aí na faixa de 100 milímetros aconteceram ontem para hoje pela manhã. Continuam essas chuvas intensas ainda também, pegando a Grande Salvador lá. Chuvas intensas vão acontecer ainda durante esse final de semana. A previsão é de continuidade de chuvas, bastante chuva aí para a Grande Salvador e em grande parte da Bahia também, principalmente a parte central, sudeste e sul da Bahia, com chuvas volumosas aí também acontecendo aí para esse final de semana, passando dos 100 milímetros. Então a gente tem previsão aí de muita chuva aí para a Bahia como um todo aí durante esse final de semana, viu, Tiago? Volta a você aí. Lá de Salvador, o Marcão colocou para a gente aí junto com você, de fato ali as ondas batendo com muita força, aí o Marcão colocando de novo, obrigado, Marcão.
até assustar mesmo, né? Tem até, não sei se é uma boia ou se é um barco por ali, e com certeza deve ter levado muito medo lá para os nossos queridos baianos. E claro que tem uma produção muito grande lá também de frutas e de algodão também naquela região ali, que com certeza vai sofrer um pouco aí com essa chuva em excesso. A gente sempre fala, Francisco, que a chuva é importante para o produtor rural, o produtor precisa de ter as chuvas ali, mas quando ela vem em excesso também ela causa prejuízos, né? É, exatamente, né, Tiago? Quando ela vem em excesso assim, né, realmente prejudica. Mas essas chuvas acontecendo aí na Bahia e também, grande parte do Nordeste, como no Piauí e no Maranhão, também previsão de chuvas intensas bem significativa para esse final de semana. O sistema frontal que está causando essa chuva, que é chamada a Zona de Convergência da América do Sul, né, ele está exatamente mais ao norte, pegando entre Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, Bahia, também pegando até parte de Pernambuco, né? Alagoas e Sergipe, causando chuvas bem significativas, né? Vai persistir aí durante esse final de semana essas chuvas nessas regiões, né? Ou seja, o Mato Piba está sendo bem beneficiado aí com essas chuvas durante essa semana e também a previsão para esse final de semana, a persistência ainda para esse final de semana de chuvas bem significativas, praticamente todo o Mato Piba, indo até o início da próxima semana também persistindo ainda, até a segunda-feira ainda dando essas condições de chuva no Mato Piba, Tiago. Também o norte de Minas Gerais, a parte da zona da Mata Mineira também com chuvas bem significativas para acontecer aí para essa sexta-feira até o sábado também, ainda persistindo essas boas condições. Chuvas mais fracas também, mas acontecendo também chuvas em praticamente todo o estado do Espírito Santo também, e algumas chuvas fracas ali no norte do Rio de Janeiro, né? A novidade, Tiago, é que a chuva também está chegando ali também na parte oeste da região sul, né? Especialmente ali oeste do Rio Grande do Sul, centro, oeste de Santa Catarina também, centro e também do Paraná, trazendo ali também condições de chuvas intensas, né? Devendo acontecer temporais também nessas regiões ali, toda a parte oeste e centro da região sul, entre ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o Paraná. E depois também indo ali para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que estava sem chuva nesses dias, também deve acontecer pancada de chuva de maneira bem significativa ali na parte sul e oeste do Mato Grosso do Sul, com chuvas de maneira significativa, chuvas intensas também acontecendo naquele estado ali, principalmente toda a parte oeste e sul do estado. Volta a você aí, Tiago. Pois é, Francisco, a gente tem visto aí muitos estados com um percentual de chuva bem considerável, né? Principalmente os estados que são produtores hoje. A gente está aqui com o mapa do nosso telão, a gente está vendo também essa precipitação de chuvas aqui um pouco maior em grande parte do país. Isso vai levando em consideração aquela previsão que já tinha aí para um novembro mais chuvoso em boa parte do país. Especificamente aqui no centro-oeste a gente tem aí uma previsão de 150 milímetros, mas pelo jeito ela vai se desenhando também para outras regiões, como você bem disse, a questão do Mato Piba também, que chega ali consideravelmente. Nós temos a região norte ali no Amazonas, Pará também, lá em Roraima e Rondônia no Acre também com a previsão de chuva um pouco maior. Ou seja, a gente vai ter um novembro mais chuvoso em grande parte do país, né? Ou sim. Tiago, realmente, né, Tiago, a concentração da chuva agora ficando na parte centro-norte do país, né, como a gente tinha previsto, tinha falado, né, isso desde o final do mês passado, né, que poderia acontecer isso, está concretizando, né, realmente onde esse sistema, a zona de convergência está trazendo a convergência de maior umidade, pegando exatamente entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, centro-norte e de Minas Gerais com o Espírito Santo, né? Exatamente onde está causando maiores condições de chuva e vai persistir durante esses dias aí, final de semana até o início da próxima semana, realmente chuva nessas regiões, né? Agora está vindo um novo sistema ali, como eu falei, na região sul, né? Que vai fazer com que haja umas chuvas na região sul, chegando também até São Paulo. Essa chuva vai chegar também de hoje, final do dia, para amanhã, até São Paulo, e na parte oeste do estado de São Paulo, sudoeste, pegando a região do Paranapanema também, que estava sem chuva, né? E aí depois esse sistema, no decorrer do final de semana, vai trazendo essa chuva ali na região
sul com a região sudeste e vai novamente fazer uma junção novamente com essa chuva que está mais ao norte, fortalecendo ainda as condições de chuvas aqui para a parte central e sudeste do Brasil, persistindo aí na próxima semana ainda, assegurando mais chuvas pela frente, Thiago. Então, a gente tem boas condições de chuva também ali para o Mato Grosso, pancada de chuva de maneira bem significativa em grande parte do Mato Grosso para hoje e para amanhã e o final de semana também para acontecer, e também chuvas intensas também de uma maneira significativa praticamente em todo o estado do Tocantins. Então, as regiões produtoras de grão estão sendo bem beneficiadas, né, Tiago? E também essa chuva vindo ali na região sul é bom porque também dá uma variação ali para trazer boas condições ali, já que estava alguns dias sem chuva praticamente toda a região sul do Brasil. Vale salientar que depois, lá pelo dia 12, dia 10, dia 12, mais ou menos, a gente vai ter aí uma condição de estiagem ficando vários dias sem chuva pela frente aí na região sul do Brasil. Volta a você aí, Tiago. Você falou dessa questão da região sul aí, que vai ficar alguns dias sem chuvas, e a previsão de geada que a gente viu agora há pouco, a informação que eu trouxe por aqui, está descartada, vai acontecer? O que você tem a dizer relacionado a isso aí? Tá um frio na região sul agora, temperaturas baixas, Tiago, lá no Rio Grande do Sul, mas não está com condições de geada, não. As temperaturas estão na faixa aí de 6 a 7 graus, né? Pode até ter uma condição de geada ali nos pontos mais altos da Serra Nordeste do Rio Grande do Sul, mas quase praticamente não está com essa condição, não, porque agora está vindo essa chuva, né? Para hoje, essa chuva chegando ali na parte norte do Rio Grande do Sul, noroeste e parte central, aí já evita realmente a condição de ter geada, né? Apesar das temperaturas estar um pouco baixas, né? Para essa época do ano, as temperaturas realmente estão um pouco baixas, né? Mas não está com risco de geada assim, não. Volta a você aí. A gente espera e fica atento. Segunda-feira nós estamos de volta com o Francisco para trazer todos os detalhes aí do clima, como vai ficar na próxima semana também. Muitíssimo obrigado a você, Francisco, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. É sempre um grande prazer. Ótimo final de semana, uma boa sexta-feira de trabalho e até segunda-feira. Ok, Tiago, também desejo um ótimo final de semana a você e todos os ouvintes de Olho no Clima também. Até a segunda-feira que vem. De olho no clima, de olho na hora, são 7 horas e 15 minutos. Agora é hora de falar da COP26. A gente vai agora para... Perdão, só voltando aqui na 3. A gente vai agora para Glasgow, com a repórter Sônia Brota, que acompanha a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. É uma ótima tarde aqui em Glasgow, na Escócia, um evento atrás do outro por aqui, e o Brasil está participando ativamente de todos os seminários, fóruns, mesas de debates. Aqui ao meu lado está o Luiz Felipe Carbonel, que é diretor de coordenação da Itaipu Binacional e que acabou de apresentar um grande projeto aqui na COP. Sem dúvida nenhuma, nós temos o privilégio de estarmos aqui presente na COP, representando Itaipu Binacional, que além de uma grande geradora de energia limpa e renovável, também tem o seu benchmark internacional baseado na sustentabilidade e no correto manejo do território sobre o qual ela tem influência. De que forma o senhor está vendo a participação do Brasil nessa COP26? Começou de um jeito, a gente está vendo que está caminhando para outro, melhor pelo jeito. Sem dúvida nenhuma, o Brasil deu um salto agora com as informações que foram prestadas pelo Ministério do Meio Ambiente, colocando o Brasil dentro do cenário mundial, que é exatamente a sua colocação da forma que deve ser. O Brasil apresentou metas ambiciosas e com certeza nós chegaremos lá e mostraremos ao mundo que somos capazes sim de recuperar nosso meio ambiente e sermos exemplo para outros países. Qual o principal desafio, na opinião do senhor, ou quais os principais desafios? Eu acredito que o principal desafio é a motivação, né? Nós temos que motivar toda a nossa população, nossa parte rural, nossa parte ligada à sustentabilidade, para que possamos unir forças e irmos em direção ao cumprimento das metas. Como eu disse, mostrar ao mundo que o Brasil tem sim capacidade de cumprir aquilo que foi anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com todo o governo federal. Eu agradeço muito a participação do senhor e nós voltamos a qualquer momento com mais novidades. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Sônia. Reino Unido e França esperam continuar na próxima semana as conversas
para resolver o conflito sobre os direitos de pesca na região. A questão do acesso dos barcos às águas próximas aos dois países se tornou um ponto de tensão entre os governos após o Brexit, a saída britânica da União Europeia. Uma reunião aconteceu nesta quinta-feira com negociadores dos dois países. O encontro ocorreu às portas fechadas e de forma discreta para reduzir as tensões. O governo francês não comentou a reunião. Já os britânicos divulgaram um breve comunicado dizendo que apenas que os dois lados expuseram suas posições e preocupações. Outro encontro deve acontecer no início da próxima semana, após o negociador britânico se reunir com outras autoridades da União Europeia. De olho no clima, de olho na hora, são 7h18. As mudanças climáticas não impactam apenas nas propriedades rurais. Empresas, governos e sociedade em geral também podem sofrer com essas mudanças. Para entendermos mais sobre os riscos financeiros que o clima pode causar, eu recebo a sócia-líder de ESG da KPMG no Brasil, Neumara Arbeck, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, é um prazer estar falando com você a primeira vez aqui no De Olho no Clima, seja sempre muito bem-vinda. Eu gostaria que você já começasse falando para a gente dessa percepção de riscos que o Brasil tem liderando, e isso de uma forma negativa, porque as mudanças climáticas vêm de muitas formas e muito rápido, o clima não para, né? E isso pode causar diretamente os impactos financeiros. Conte para a gente um pouco sobre isso. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um tema muito importante para todos nós brasileiros, que é a questão de como as mudanças climáticas vão impactar o nosso dia a dia, né? Não só as nossas atividades no agronegócio, que a gente sabe que vai ter impacto importante em função da mudança do regime de chuvas, dos períodos de estiagem que vão se modificar, mas também a gente vai ter impactos que a gente vai viver também dentro do ambiente urbano, né? A gente já está vivendo, na verdade, há alguns anos, as grandes enchentes, os fenômenos climáticos, né? As chuvas de granizo, acabamos de ver aí as cenas de Salvador, isso vai ficar cada vez mais comum. Então é muito importante para todos nós brasileiros ficarmos muito conscientes de que as mudanças climáticas já estão chegando, vão impactar as atividades do agronegócio industriais e o nosso dia a dia urbano, né? E todos nós, como a gente acabou de ouvir, vamos ter que fazer alguma coisa para evitar que esse processo se acelere e piore ainda a situação geral dos impactos sobre a nossa sociedade. E a gente tem que lembrar isso também, que geralmente a gente pensa assim, só o agronegócio que vai sofrer impacto, só o produtor rural que perde, e não é bem assim. Eu estava sempre acompanhando ali, vendo também essa perspectiva que vocês trazem hoje dos impactos que a gente pode sofrer. Isso também está no bolso do consumidor que está na cidade também. A questão da energia é um pouco mais cara, porque os reservatórios sofreram ali com a falta de chuva. Isso já não é só porque se usa água na irrigação, mas um lixo que você joga ali, que entope, que faz alguma coisa, que muda todo um cenário climático. Isso pode acontecer diretamente os impactos que a gente sofre hoje. E coloca o Brasil numa zona assim, bem fora de um conforto, porque pode sofrer com esses impactos financeiros também, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, no caso do Brasil, que a gente tem uma forte dependência da geração de energia elétrica hidroelétrica, né? Então, a gente depende fortemente do regime de chuvas, e um regime de chuvas estável, né? Em grandes volumes, aí para a gente poder rodar as nossas hidrelétricas, a gente tem uma matriz energética, então, muito dependente, muito conectada com as questões climáticas. A gente já vem vendo as mudanças, né, nesse regime de chuva e na produção de energia hidrelétrica, e a gente vai continuar vendo. Então, o Brasil precisa também criar novas formas de gerar energia de forma sustentável, renovável, né, para a gente continuar tendo uma estabilidade aí na produção e distribuição de energia pelo país. E isso afeta todo mundo, né? Você tem toda a razão, a gente não pode pensar só no agro, que está extremamente exposto, né? Sem dúvida, mas na verdade a gente está falando da matriz energética brasileira, a gente está falando do nosso planejamento, como a gente vai planejar as cidades e como é que a gente vai adaptar, né? Hoje a gente fala de planos de adaptação às mudanças climáticas. E esses planos de adaptação, eles são rurais, e eles são urbanos, e eles também são profissionais, né? Nós vamos ter que mudar alguns setores da economia, vão ter que se modificar de tal forma que a gente vai criar novas profissões e algumas vão deixar de existir. Tudo isso
vai ser parte do que a gente chama de transição para a economia de baixo carbono. E outro ponto também agora muito importante que a gente está vendo, né, está sendo discutido o futuro de mais de 190 nações voltadas para o clima na COP26, e eu acho que um desafio muito grande que a gente tem é mostrar para os países de fora que o Brasil tem condições de ser um país verde totalmente sustentável, né? Depois que conseguir passar esse papel de mostrar isso, né, Mara, a gente vai conseguir também atrair mais investimentos para cá nessa área, mesmo com essas mudanças climáticas colocando a gente em risco? Sem dúvida, o Brasil sempre foi visto como um país com grandes oportunidades. Nós temos uma posição no planeta que nos ajuda muito. Então, essa posição tropical e subtropical, né, faz com que a nossa vegetação e as nossas florestas cresçam muito mais rapidamente quando a gente se empenha a fazer com que os projetos de regeneração, né, de áreas que estão hoje degeneradas. Então, a gente tem muita chance de capturar carbono de muitas formas, né? Pela regeneração, pela proteção dos ecossistemas que são muito poderosos e são tanques de carbono, né, enormes. E também pelas mudanças que o agronegócio vem implementando na forma, né, de fazer o agronegócio de pequena e de grande escala. Existem várias coisas que a gente aprendeu na última década que mostram que a gente pode ter um agronegócio que seja muito mais, digamos, amigável ao clima, e o Brasil já vem implementando tudo isso. Por tudo isso, o Brasil sempre foi visto como um país que tem, sim, um posicionamento diferenciado numa economia de baixo carbono, né? Imagina se a gente pudesse, por exemplo, também não só produzir, mas transportar os nossos produtos com uma frota, né, de baixo carbono, por exemplo, etanol, biodiesel. Isso também conta na hora da gente exportar, né? A gente vai começar a ver aí os impostos sobre carbono, sobre emissões de carbono. Então vai ficar mais caro o produto que foi produzido ou transportado com altas emissões. Então o Brasil tem toda a chance de se posicionar de uma forma bastante diferenciada e sentar na mesa aí com todos os outros países e o capital, né, que vai ser oferecido para os países poderem fazer essa transição para o baixo carbono, e o Brasil, sim, é excelente candidato para receber esse capital. Aqui com a gente, sua disponibilidade de estar aqui, volte sempre para trazer essas conversas tão esclarecedoras para a gente, e eu espero que a sua próxima volta a gente tenha uma situação um pouco melhor, assim, que os olhos estejam voltados para o nosso mercado de uma forma mais significativa, mesmo com todas essas mudanças que a gente sofre por aqui. Ótima sexta-feira e até a próxima. Obrigada para vocês também. De olho no clima, de olho na hora, são 7 horas e 25 minutos. Agora é hora de saber como fica o clima por todo o país. As chuvas continuam na região centro-oeste nesta sexta-feira. A tendência também é que nas áreas do Maranhão, Piauí e Bahia, os temporais cheguem com mais força. Por isso, fica o alerta para os prejuízos em zonas rurais. Em Cristalina, no interior de Goiás, pertinho da gente, o céu fica encoberto e tem chuva no período da tarde e da noite. A mínima é de 19 graus e a máxima de 30. A umidade relativa do ar fica em torno de 50%. Em Petrolina, em Pernambuco, região produtora de frutas por lá, mínima de 22, máxima de 34, umidade de 40%, chove lá nessa região. Em São Desidério, na Bahia, mínima de 21, máxima de 32, umidade relativa do ar em 50%, também chove muito por lá. Em Uberaba, Minas Gerais, mínima de 20, máxima de 34, umidade relativa do ar em 30%, só céu encoberto, sem possibilidade de chuvas nesta manhã lá em Uberaba. A gente passa agora para outras 4 cidades. Itapetinga, no interior paulista, o tempo será de sol na maior parte do dia com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima será de 14 graus, mas a máxima será de 31. A umidade relativa do ar é de 40%. Em Campo Verde, no Mato Grosso, mínima de 22, máxima de 32, umidade relativa do ar em 50%. Aqui no Distrito Federal, mínima de 18, máxima de 27, apesar de ter possibilidade de chuvas aí durante boa parte do dia, agora faz um sol por aqui. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, mínima de 15, máxima de 32, umidade relativa do ar em 30%. Agora são 7 horas e 26 minutos. Essa foi mais uma edição do De Olho no Clima. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por toda a equipe que trabalhou junto comigo. Eu estou de volta agora só na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Eu espero todos vocês. Uma sexta-feira e um final de semana de paz e alegria.